gravando vídeo para triagem, né, de enfermeiros numa unidade de pronto atendimento, né, ou uma pré-consulta também, utilizada em unidades de especialidades, né, por um técnico de enfermagem. Então, esse segundo processo, após o paciente recepcionado, né, para as unidades que possuem uma triagem, como um pronto atendimento, com classificação de risco, né, e para unidades de centro de especialidades que às vezes fazem só uma pré-consulta com um técnico de enfermagem ou um enfermeiro que seja. Tá? O sistema, vale lembrar aqui que continua o mesmo, tá ok? Então vocês vão acessar com o mesmo usuário e senha, vai acessar essa tela de início normalmente, tá? A única diferença vai ser o menu, vai ser o que vai ser utilizado, que agora ele está disponível em atendimento, novo prontuário eletrônico. Clico em abrir prontuário eletrônico e automaticamente ele vai me jogar para essa telinha, né, que já é a tela de espera do novo prontuário eletrônico, tá ok? Então eu estou utilizando aqui, ele vai abrir um usuário, né, o seu usuário, vale a pena conferir sempre, tá? Então se vai estar com o seu usuário aqui, o CBO, né, que é já vinculado ao seu cadastro, né, então tem que estar carregado aqui também, e o estabelecimento que você está atendendo, no caso de um pronto atendimento, a unidade, tudo certinho, no caso de especialidades, qual que é a unidade que está lá, tá? Então ele vai trazer para a gente essa fila de espera. Nessa fila de espera eu consigo ordenar essa fila de espera por ordem de chegada, por exemplo, né? Então ele vai me dar quem chegou primeiro ali, né, automaticamente. Numa unidade de especialidades, o profissional já vai estar direcionado, porque ele já vem do agendamento dessa forma, tá? Numa unidade de pronto atendimento, ele não tem profissional responsável, tá ok? Ele só carrega esse profissional responsável após o profissional fazer o atendimento dele, tá ok? Então, esse botão de adicionar é mais para recepção. Eu vou utilizar os filtros, né, para eu saber ali qual paciente está me aguardando. Por exemplo, numa unidade de pronto atendimento, eu não preciso ver quem já está em triagem, né? Não preciso ver quem já teve a triagem finalizada, por exemplo, que é o que eu quero fazer, né? Quem está em atendimento, também não preciso ver. Vou deixar habilitado somente o recepcionado, né? O período ele já traz o período de hoje, e aí posso fechar que ele já vai lançar para minha fila somente aqueles pacientes que estão recepcionados. Numa unidade de especialidades, eu faço uma pré-consulta para o médico padrão, por exemplo, tá? Eu posso vir aqui no filtro e selecionar somente o médico padrão, que aí na minha fila ele vai manter somente os pacientes do médico padrão, tá ok? Então vamos lá para a unidade de pronto atendimento. Eu vou limpar o filtro e vou fazer uma triagem, por exemplo, tá? Peguei aqui esse paciente que está sem profissional responsável, tá? Vou somente passando o botão em cima desse botãozinho aqui com os 3 tracinhos, ele já me dá as ações necessárias, tá? Então eu, como enfermeiro, eu tenho a opção de iniciar uma triagem, no caso de uma unidade de pronto atendimento. Tenho a opção de iniciar um atendimento, no caso de uma unidade especializada, se eu faço atendimento, né, uma evolução em prontuário, eu tenho essa opção. No caso também de um paciente internado, de uma unidade de pronto atendimento, se for o caso, eu tenho condições de ver aquele último atendimento que foi feito, por exemplo, por um médico, né, e iniciar uma nova evolução, alguma coisa para esse paciente, tá? No caso aqui eu vou iniciar uma triagem como se fosse uma unidade de pronto atendimento. Automaticamente, né, ele vai abrir para mim os campos, já traz os dados do paciente. Aqui primeiramente o acesso, né, do painel eletrônico, então eu vou indicar aqui qual a unidade que eu estou, né, qual sala que eu estou, e vou clicar em chamar. Ele vai me dar a opção, tá? A informação que foi chamado lá no painel eletrônico, aquele paciente vai chamar lá no painel eletrônico normalmente, tá? Então a classificação de risco ele já vai me dar as opções necessárias. Cliquei aqui, ele já me dá todas as opções, então vou colocar aqui, por exemplo, uma cefaleia. Automaticamente ele vai abrir as questões, né, com já a classificação das cores, né, e a partir do momento que eu seleciono uma, por exemplo, adulto quente, esse é um adulto, isso.
adulto quente, ele já bloqueia para mim as outras opções que eu não consigo selecionar mais. Tá? Então eu vou selecionar sempre uma classificação, de preferência não, né? Que seja a mais grave, porque isso é que vai definir a prioridade de atendimento daquele paciente, né? Então selecionei aquela classificação, tem os dados para baixo aqui, escala de coma de Glasgow, antropometria, sinais vitais, tudo que eu quiser informar aqui eu posso informar. Então posso colocar aqui a pressão dele está 12/7, a temperatura, se eu coloquei adulto quente, então vou colocar aqui 38,5, tá? Caso os outros queiram colocar outros campos, né? Então ele já vai registrando para mim os procedimentos que eu estou fazendo, né? E aqui embaixo uma observação da triagem que eu posso ir preenchendo de acordo com o que o paciente vai me relatando, tá? Então coloquei toda essa observação da triagem, tem o desfecho aqui, né, daquela escuta, daquela triagem. Vou novamente adicionar ele à lista de atendimento para que ele seja atendido pelo médico. Não quero direcionar, porque nessa unidade de pronto atendimento eu não tenho o direcionamento para um determinado profissional. Então, pela classificação, ele vai ser priorizado, né, e a partir que o próximo médico lá for pegar o atendimento, ele já vai registrar esse atendimento lá também. O atendimento do acolhimento com classificação de risco, ele já registrou automático, a partir do momento que eu selecionei tudo lá. A aferição de pressão a partir do momento que eu digitei, e a temperatura também. Do mesmo modo, os outros campos aqui também, que ele já vai preenchendo automático, tá? Então, acabei de preencher, eu vou só finalizar esse atendimento. Tem certeza que deseja finalizar? Confirmar. Atendimento finalizado com sucesso, e automaticamente aquele paciente saiu da minha fila. Por quê? Porque o meu filtro está só de recepcionado. Se eu habilitar o de triagem finalizada, ele aparece para mim, né, com a classificação que foi dada naquele atendimento e a hora, né, que foi dada aquela classificação ali, tá? Essa hora, se ela ficar em vermelho, né, quer dizer que esse paciente já extrapolou o tempo de espera para aquela classificação que foi dada, ok? Então ele vai registrando aqui, ele fica em vermelho a hora à medida que vai estourando o tempo de classificação dele ali, de espera, né, pela classificação que foi dada para ele. E aí eu posso pegar um próximo atendimento normal, realizar uma próxima triagem, beleza? Caso eu queira ver, ó, eu consigo ver a triagem que foi dada, tá vendo? Por aquele profissional, tudo que foi lançado. E caso eu queira reavaliar, eu só clicar aqui de novo, ele habilita os campos para que eu possa reavaliar aquele paciente, caso eu queira fazer uma nova avaliação dele, tá ok?